Meu nome é Kelly Natalice Vilharva, meu nome indígena é Chamirigo Orendã, que significa flecha que brilha. Ela foi dada pela minha avó quando eu era criança. Minha avó é Nhandeçã. As Nhandeçã e Nhanderu são as líderes religiosas do meu povo, líderes e políticos também. Então, são as nossas principais referências dentro da aldeia. E nós temos nosso ritual, quando a gente é criança, recebe o nome indígena, que é muito importante para o nosso futuro, para a nossa saúde, para a nossa vida. Eu venho da região do Mato Grosso do Sul, né? Voltei atualmente, eu estava morando em Recife, mas voltei para o Mato Grosso do Sul, para o meu Tecorá, para o meu aldeia. Eu sou da região de Dourados, da aldeia de Aguapiru. E sou Guarani Kaiowá, minha mãe é Guarani Kaiowá, meu pai é Guarani Nhandeva, mas como eu cresci, né, nas aldeias Guarani Kaiowá, me considero Guarani Kaiowá, pois foi onde eu aprendi sobre as nossas crenças, nossa cosmologia, o nosso modo de ser. E eu sou formada em Ciências Biológicas pela UEMS, fiz mestrado em Biologia Geral pela Federal, pela UFGD, e estou fazendo doutorado em Clínica Médica na Unicamp. E desde criança, a espiritualidade ela é muito presente na vida da minha família, por conta da minha avó Nhandeçã, da minha tia Nhandeçã, Nhanderu. Então, desde pequena, a gente participa, eu e minhas irmãs, nós participamos dos rituais que a gente tem na aldeia, né? Rituais importantes, como a celebração do Milho Branco, que todo ano tem, algumas assembleias do povo, dos jovens, quando a gente foi crescendo, que acontecem até hoje. E meus pais sempre demonstraram a importância da cultura, né? Da língua, da preservação da língua, da cultura, das nossas crenças, e que me chamou a atenção desde pequena é a nossa medicina, a medicina tradicional Guarani Kaiowá, e por conta dela acredito que eu escolhi a biologia e as áreas que eu tenho seguido até hoje. Principalmente foi mais forte no mestrado, quando eu passei a pesquisar a medicina tradicional e de alguns remédios que a gente usa na aldeia. No mestrado eu pesquisei a Ricoflores palmaro, um inseto, uma larva que a gente utiliza na nossa medicina tradicional. E foi um crescimento muito grande para mim também, porque eu tive que fazer entrevistas e passar por diversas etapas assim que me fizeram pensar muito, refletir muita coisa. Uma delas foi quando a minha avó falou para mim que eu não poderia tocar aquele inseto, porque é um remédio preparado pelas mães, é um remédio preparado por mulheres que já têm filhos, e coisa que eu não tenho filhos. E minha avó, ela, ela falou, olha, você não pode tocar naquela larva, porque dentro da nossa cosmologia acreditamos que tudo tem um dono, a gente chama de Jara. A natureza, os rios, os animais, os insetos, tudo tem um dono, inclusive as doenças. Então, geralmente quando eu falo da medicina tradicional do meu povo, né, eu gosto de enfatizar não só os Guarani Kaiowá, mas pelo que eu tenho lido, conhecido, conversado com as outras etnias do Brasil, né, a gente tem cerca de 305 etnias, e cada um tem sua cultura, cada um tem suas crenças, sua cosmologia, sua medicina. Muitas vezes as pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil não entendem essa diversidade e acabam chamando a gente de indígenas como se fôssemos todos iguais, né? E não é assim. Mas temos coisas em comuns, e uma coisa em comum que me chama a atenção e eu gosto muito de falar é quanto essa visão de tudo faz parte de algo, a natureza, o meio ambiente, a comida, as crenças,
elas fazem parte das doenças e da saúde. Então, eu costumo falar que não tem como eu falar sobre a saúde indígena, sobre a medicina tradicional, sem falar da questão das terras, né? Das terras tradicionais, da demarcação, dos rios, da poluição, da crise climática. E a gente acredita que tudo tem um dono. E quando a gente não respeita esses donos, né, esses cuidadores, a gente está desrespeitando a gente mesmo. E dessa forma a gente traz consequência para nós mesmos. É o que a gente tem observado, é o que os mais velhos têm falado. O clima mudou, a alimentação, a comida não está mais a mesma, o clima não está mais o mesmo, as doenças já não são mais as mesmas. Inclusive, as doenças nós acreditamos que tem dono, mas, como um exemplo da pandemia, a Covid, os mais velhos falam que é uma doença sem dono, então não tem um canto, não tem uma forma de tratar ela. E dentro da nossa medicina, né, que a gente acredita que tudo tem um dono, os mais velhos, Nyandesu e Nyanderu, eles têm a capacidade de se comunicar com tudo, não só com esse mundo que a gente consegue ver, com os seres que a gente consegue ver, mas com tudo. E os Nyandesu e Nyanderu, por meio do canto, da reza, né, que a gente chama de poraré, eles fazem essa comunicação. E isso está ligado diretamente com o tratamento de uma pessoa doente, né, dentro da nossa medicina. O Nyandesu, Nyanderu, quando ele vai tratar alguém doente, ele vai observar, sentir se aquela pessoa está doente fisicamente ou espiritualmente, qual o porquê daquela doença. Então, dessa forma, ele vai direcionar o tratamento, seja com banho, seja com chá, seja com os cantos. E então, para mim também tem sido um crescimento, né, enquanto uma jovem, enquanto mulher, pesquisar, registrar, falar sobre tudo isso com os mais velhos. Com certeza tem coisa que eu não tenho acesso, porque são coisas assim, só deles, do Inhandeçu, tem coisas que eu não entendo e minha avó fala muito isso, é desse jeito, não é para se entender. E apesar do povo Guarani Kaiowá estar numa luta intensa, né, de conflito territorial, muitas vezes dentro da internet a gente só vê notícia triste sobre o meu povo, mas a gente é um povo muito alegre, batalhador, e acredito que graças à nossa medicina, à nossa espiritualidade, a gente tem sobrevivido, tem permanecido aqui nessa terra. A própria pandemia da Covid, né, foi um exemplo disso, de mais um genocídio aqui no Brasil para os povos indígenas. Muitos indígenas morreram. Isso é muito triste, mas dentro da etnia Guarani Kaiowá, a taxa de mortalidade ela não foi tão grande. E foi graças às nossas medicinas, às nossas plantas medicinais. E o uso das tecnologias, ela foi, assim, para mim, muito surpreendente. Porque por meio do WhatsApp, por meio das redes sociais, a gente trocava receita principalmente para os mais velhos. E porque não podia se visitar, né? E foi muito bom também para esse resgate e valorização da cultura. Os mais novos, né, as crianças, conseguiram enxergar na prática a importância, né, das plantas medicinais, das medicinas, das rezes e dos mais velhos. Eu enxergo a espiritualidade assim no dia a dia das pessoas, quando as pessoas estão lidando com outras pessoas, né, quando a gente está lidando com seres, seja as plantas, os animais, as entidades. E tem muitos antropólogos que falam que a gente Kaiowá é bastante espiritual, por conta disso que a gente acredita que tudo tem um dono, tudo tem um cuidador. Mas eu acho que é muito mais complexo mesmo, essa questão da espiritualidade do povo indígena Guarani Kaiowá, porque não se resume na crença, mas se resume no modo de ser do povo Guarani Kaiowá. A gente acredita que esse não é o mundo
mundo, um único mundo, a gente acredita em vários mundos. E em outros mundos, em outros patamares, existem mundos perfeitos. E para a gente conseguir alcançar esses mundos perfeitos, a gente precisa imitar os donos e os jaras desses lugares, desses mundos. E por isso que a gente gosta de se pintar, usar pena. É como se estivéssemos imitando esses donos perfeitos, os jaras perfeitos. E nisso a gente tenta trazer para a nossa vida também esse respeito com tudo, para que a gente possa ser parecido com esses donos e para que a gente consiga chegar ao nível deles. A gente tem alguns rituais, né, desde da infância, como eu mencionei, a gente recebe o nome e quem dá esse nome são os Nhanderu Nhanderu. É um ritual muito importante, porque a gente acredita que nós temos várias almas. Eu acho que pode ser traduzido como almas. O Burá, que se for traduzido ao pé da letra, significa pássaro. Nós temos o Ni'en, que se fosse traduzido ao pé da letra seria palavra, mas não nesse sentido, só no sentido da alma mesmo. Mas o Gurá mesmo, o pássaro alma, é um dos que a gente tem que ter mais cuidado. E ela, como que eu vou falar? Quando a criança indígena ela é pequena, o Gurá dela, o pássaro alma, ainda não está firmado nela. Então a criança ela não pode levar susto, a criança não pode, a gente não pode bater na criança, porque senão ela tem o risco de ficar doente e o burá dela, pássaro alma, ir embora, voltar para aqueles mundos que eu falei, aqueles mundos perfeitos. E aí a criança adoece e morre. Então a aldeia toda sempre tem um cuidado especial com as crianças. E aí a gente recebe o nome indígena quando é pequeno, com Nhandesu e Nhanderu, eles conseguem saber o nome do pássaro alma e dessa forma te dar o nome para que você tenha aquele nome, seu pássaro alma, firme em você, para que você cresça como uma pessoa saudável, uma pessoa sábia. E os mais velhos falam que por conta de não ter mais esse ritual, os jovens estão se perdendo. A gente tem muito caso de suicídio, que por conta, né, de várias questões, óbvio, como o alcoolismo, a violência, o uso de drogas, mas eles também mencionam esse fato de não ter mais esse ritual, de não ter mais muito como antigamente, o ritual de nomeação das crianças. A gente recebe no Ningaraí o nosso nome. A gente tem os rituais também que hoje em dia é bem mais difícil, dos meninos, quando antigamente eles passavam para a fase da puberdade, onde eles furavam o lábio aqui no queixo para representar que eles passaram dessa fase. As meninas passavam pelo Kunyankotã, que é um momento de reclusão, quando elas menstruam. Hoje em dia, alguns desses rituais é bem difícil de acontecer, ou acontece só na família. Antigamente, o Kunumi Pepã mesmo, dos meninos, era uma festa, uma celebração bem grande. Hoje em dia, por diversos motivos, assim, de conflito territorial, da gente estar confinado em reservas e não em aldeias, tem trazido, ao longo das décadas, né, dificultado a permanência desses rituais. Rituais também em relação quando a pessoa está doente, né, mais específico, quando vai tratar a pessoa também pode passar por um ritual, porque às vezes a doença não é física, é espiritual, e aí nós temos algumas plantas medicinais que são especificamente usadas para tratar doenças espirituais, como é o cedro, que é o meu objeto de pesquisa do doutorado. O cedro ele é sagrado para a gente utiliza quando a pessoa não está bem, o local não tem paz, e ele é considerado uma planta fria, que traz como que eu vou falar, um refrigério para a alma, para o lugar. E a gente tem outras plantas também que são usadas em momentos especiais que são sagradas.
A gente acredita assim que existe um equilíbrio do corpo com o ambiente. E aí, para saber se a pessoa está bem, né? O corpo dela está bem, a mente dela está bem, o emocional está bem, a casa dela está bem, a energia da casa, da família. Se ela tem alguma coisa errada e precisa de procurar ajuda, como eu disse em Neru, né? Eles vão restaurar esse equilíbrio. Então, eu acredito que para nós a cura é o equilíbrio. Está tudo bem, está tudo equilibrado, não só você, mas não só o físico, não só o espiritual, mas o emocional, a sua casa, a sua família. Então, a cura para nós é isso. E acho que a gente aprende desde criança, né? Esse equilíbrio, se a pessoa está bem, se a pessoa diferente de quando a gente fala do doente, da cura, da saúde, a sociedade ocidental, eu vejo que ela remete muito ao físico, né? Se a pessoa está sem dor, se a pessoa está em forma, se a pessoa não está tomando remédio. E é um pouco diferente pra gente, é isso que eu tenho notado. Acho que uma das coisas que a gente remete à saúde e à doença, à cura, é o equilíbrio de tudo. O povo indígena já ofereceu muito para a sociedade, muito desde 1500, desde a invasão. E tem oferecido, né? Só o exemplo das plantas medicinais, dos alimentos que hoje em dia está na mesa dos brasileiros. Tudo vem do conhecimento indígena. Hoje, com os pesquisadores indígenas se inserindo nas universidades, precisamos de professores indígenas. Acho que é um momento crucial da gente olhar como os povos indígenas vivem, né? Com a crise climática, com o clima mudando, as alimentações mudando, com doenças chegando. Essa troca entre as ciências ocidental e as ciências tradicionais, né? Não só do povo indígena, nós temos outros povos tradicionais que já estão falando há muito tempo do que está acontecendo agora. E se a gente escutasse, se a sociedade escutasse, se as academias escutassem, talvez hoje o mundo estaria bem melhor. Acho que ainda há tempo da gente fazer do nosso planeta, né, do nosso mundo, para as gerações que estão vindo um lugar melhor. Mas aí vai depender muito das pessoas.